Fala pessoal, beleza? Hoje nossa aula do Só Estudar, né? Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Gabriel e dou aulas particulares de matemática, química e física e biologia. Bom, antes da gente começar, eu já vou pedindo que você deixe o seu like ou o seu dislike. E se você que está assistindo não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo. E ative o seu sininho, não custa absolutamente nada para que você possa receber as nossas notificações. Show de bola? Pessoal, hoje no Só Estudar, nós vamos ver a disciplina de matemática. Bom, nesta aula de matemática, como na nossa última aula resolvemos exercícios, né, de MMC, MDC, agora é a hora da gente ver uma outra matéria na matemática que com certeza é de extrema importância para que a gente possa desenvolver os nossos conhecimentos. Bom, então vamos começar? Partiu! Bom, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver a matéria de tchan, 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 regra de 3. Quem aqui nunca se safou de alguma questão ou de alguma situação num exercício de matemática e sempre pensou daquele famoso raciocínio lógico e fez, vou fazer uma proporção aqui, vou fazer uma regra de 3 aqui, que a gente se safa. É claro que sempre tem um pessoal muito engraçado, vamos assim dizer, que gosta de falar que na química, por exemplo, é só na regra de 3. Nada disso. Mas, tirando essas palhaçadas de lado, deixando essas brincadeiras de lado, vamos continuar aqui. Regra de 3, pessoal, que pode ser dividida em dois tipos, né, de regra de 3. A regra de 3 simples, né? E a regra de 3 composta. Ou seja, a regra de 3 ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Mas para a gente começar a ver esses dois tipos de regra de 3, vamos entender na prática o que é essa grande matéria de regra de 3. Que normalmente essa matéria é a nossa famosa salva-vidas em muitas situações. Vamos lá, o que é regra de 3? Vamos lá, pessoal. Começando, o que é regra de 3? A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, a gente sempre vai trabalhar com diferentes grandezas e de alguma forma a gente vai trabalhar com a relação delas para que a gente possa chegar nas nossas respostas, beleza? Então vamos lá. Lembrando que a regra de 3 tem dois tipos, nós temos a regra de 3 simples e nós temos a regra de 3 composta. Mas o que é a regra de 3 simples? Como está aqui, ó. A regra de 3 simples é necessário que 3 valores sejam apresentados, ou seja, a gente vai ter pelo menos 3 valores ou 3 variáveis, para que assim descubra o quarto valor. Ou seja, a famosa regra de 3, como a gente fala, nada mais é do que 3 valores que nós conhecemos, 3 variáveis que a gente possui, com o objetivo de encontrar a sua quarta variável, o seu quarto valor, por conta desses 3 que nós já temos. A gente vai ver exercícios e a gente vai entender mais ou menos como que funciona essas brincadeiras. Nesta aula também teremos exercícios, mas não vamos ter vários. Na próxima aula, caso seja necessário, vou gravar uma aula somente de exercícios de regra de 3. Tudo bem? Então vamos seguindo. Essa foi a regra de 3 simples. E o que seria, por exemplo, a regra de 3 composta? A regra de 3 composta que permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos, ou seja, não apenas um único valor que nós vamos encontrar na regra de 3 composta, mas a gente pode encontrar 2 ou até mais, dependendo do exercício, né, do que a questão for exigir da gente. Show de bola? Então, lembrando, né, que eles trabalham com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Essa característica vai ser de extrema importância para a gente poder entender um exercício em específico entre muitos outros. Como eu falei, posso gravar uma videoaula somente de exercício para que a gente não se perca. Show? A gente pode seguir? Então vamos lá.
vamos só ver aqui o que são de fato grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento de outra, ou seja, quando uma variável, quando uma grandeza tem um crescimento, a outra grandeza ela também tem que ter um crescimento, ou seja, é quando o aumento de uma implica, causa, promove o aumento de outra na mesma proporção. Isso daqui vai ser de extrema importância para a gente poder sacar como que vai ser alguns exercícios, beleza? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Vamos continuar? Vamos lá então. Se a gente falou de grandezas diretamente proporcionais, o que seriam, por exemplo, as grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica, promove, causa na redução da outra. Ou seja, pessoal, se uma vai crescer, a outra tem que diminuir. Então são grandezas inversamente proporcionais. E se acontece de duas crescerem ou de duas diminuírem, são grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos ver as características logo mais, beleza? Mas vamos lá. A gente só vai conseguir compreender se a gente for fazer exercícios, tudo bem? Gente, a teoria da regra de 3 é basicamente essa, mas a gente vai ver agora por exercícios como que funciona, como que é essa brincadeira, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Olha só a questão número 1, como é que ela é. Vamos lá. Para fazer um bolo qualquer, é necessário 400 gramas de chocolate. Porém, será feito 6 bolos. Qual é a pergunta? Qual a quantidade de chocolate será necessária? Para a gente poder fazer uma questão como essa, vai ser muito importante da gente identificar os valores que nós temos. Ele está falando, para fazer um bolo apenas, é necessário quantas gramas de chocolate? 400 gramas. Ou seja, pessoal, a gente já sabe que para fazer, quais são as duas grandezas que nós estamos trabalhando aqui? A quantidade de chocolate é uma das grandezas. É a quantidade de chocolate que é dado em quê? Que é dado em gramas. Olha a unidade aqui, ó, em gramas, tá? Ou seja, nós temos a quantidade de chocolate, ok? Vou botar aqui, ó, quantidade de chocolate, quantidade de choco. Vou botar choco, beleza? Quantidade de choco, né, que é a quantidade de chocolate. E nós estamos falando também da quantidade de bolo. Ou seja, nós temos duas grandezas, a quantidade de bolo e a quantidade de chocolate. Tudo bem até aí? Aí ele está dizendo pra gente que para fazer um bolo, um bolinho, um bolo, né? É necessário quantas gramas de chocolate, ou seja, a quantidade de chocolate, a quantidade de peso do chocolate. 400 gramas. Tudo bem até aí? A primeira linha, pessoal, na regra de 3, que é um detalhe muito importante, a gente sempre vai ter. Na primeira linha de uma regra de 3, a gente vai ter as duas variáveis, uma e a outra, que vai influenciar a outra. Com o passar do tempo, vamos fazer exercícios em que, às vezes, essas informações não vão estar enunciadas diretamente, a gente vai ter que interpretar. Mas como a gente está começando a regra de 3, eu vou deixar uns valores nos enunciados para facilitar o raciocínio. Mas vai haver exercícios que eu vou começar a brincar com vocês, beleza? Então nós sabemos que para fazer um bolo é necessário 400 gramas de chocolate. Show de bola? Porém, como está dizendo, será feito 6 bolos. Ou seja, 6 bolos serão feitos. A pergunta está pedindo qual a quantidade de chocolate será necessária. Ou seja, a gente não sabe a quantidade que será necessária para fazer 6 bolos. Olha só, pessoal.
essa é a forma que a gente monta a nossa regra de 3. Nós temos as duas grandezas e nós temos os seus respectivos valores. Agora que nós fizemos essa proporção, a gente tem que fazer o quê? Eu gosto de brincar quando eu estou dando aula e fazer o famoso cruz-credo, né? Que é simplesmente pegar esses valores aqui e multiplicar, que é o famoso cruz-credo. Matematicamente falando, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o x e vamos multiplicar com 1. Vai ficar x vezes 1, que será igual a 6 vezes 400. 6 vezes 400. Show de bola? X vezes 1 dá quanto? X. Qualquer número multiplicado por 1, qualquer número variável multiplicado por 1 vai dar o próprio valor, a própria variável. 6 vezes 400. Lucas, rapaz, eu não sei de cabeça. Não tem problema, vamos fazer aqui, ó. 400 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Resposta: 2.400 gramas. Lucas, a nossa resposta então é 2.400 gramas? Exatamente. Ou 2.400 gramas é a mesma coisa do que 2,4 quilos. Lucas, espera aí, como que você fez isso? Eu simplesmente peguei 2.400 gramas e dividi por 1.000. E eu fiz a conversão da unidade das massas, de gramas para quilogramas. Não se preocupem, a gente vai ter uma aula de matemática para trabalhar com a conversão de unidades como essa, tudo bem? Eu só fiz aqui direto porque a questão estava mostrando. Mas a resposta pode ser tanto 2.400 gramas quanto 2,4 quilos. Show? Nenhuma dúvida, né? Qualquer dúvida é só vocês digitarem nos comentários que eu vou responder a vocês, tudo bem? O importante é você ver essa videoaula e não ficar com dúvidas, tudo bem? Não quero ninguém aqui com dúvidas, beleza? Vamos continuar? Partiu! Vamos fazer mais um exercício aqui para a gente poder brincar, beleza? Então vamos lá. Segundo exercício. Pou! Questão número 2. Vamos lá. Para chegar em São Paulo, Ana demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Galera, vamos começar a anotar os nossos dados, vamos começar a identificar os nossos dados. Está dizendo que a nossa colega Ana, ela demora 3 horas, né, numa velocidade de 80 km por hora para chegar em São Paulo. Quais são as nossas grandezas que estamos trabalhando aqui? É simples, ó, nós estamos trabalhando com o tempo, né, que é dado em hora, e nós estamos trabalhando também com a nossa velocidade. Velocidade, que no caso aqui, ó, é dado em quilômetro por hora. E o nosso tempo é dado em horas. Show de bola? Aí vamos lá. Tá dizendo que a nossa colega Ana demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora para chegar até São Paulo. Aí a questão está perguntando em quanto tempo, ou seja, a gente não sabe o valor do tempo, a gente coloca X. Ela vai chegar até São Paulo se ela estiver numa velocidade de 120 km por hora. Olha que doideira. Lucas, a gente está vendo aqui, a gente pode observar que o resultado vai ficar uma coisa um tanto quanto estranha. Galera,
a gente está trabalhando com uma questão cujas grandezas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando isso acontece, Lucas, como que você identificou que isso é uma grandeza inversamente proporcional? Olha só, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo que a nossa colega Ana vai chegar até São Paulo. E quanto maior o tempo, quer dizer que a velocidade é menor. Então a gente percebe que as grandezas são inversamente proporcionais. Isso vai variar da sua interpretação da questão, que isso vai ser de extrema importância, que às vezes muitas pessoas se confundem. Nessa questão é por causa disso. Quando isso acontece, quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, o que a gente faz? Nós vamos inverter os dados fornecidos. Então a gente vai inverter porque as grandezas são inversamente proporcionais? Exatamente. Porque assim nós vamos ter a resposta que é pertinente ao enunciado que nós estamos trabalhando. Consequentemente, a nossa regra de 3 vai ficar representada dessa forma aqui. Ó. Nós vamos só mudar o 120 que está aqui embaixo, vamos colocar ele aqui em cima. E o 80 que está em cima, vamos colocar ele aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Eu tenho que, só mudando aqui, eu tenho que 120 quilômetros por hora, certo? Está para 3 horas. Olha, pessoal, eu inverti os valores, ok? E 80 quilômetros por hora, eita, que H feio, está para X. Agora a gente pode brincar, agora a gente pode resolver. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema, o famoso cruz credo, ó. X vezes 120, tudo bem? X vezes 120, show? Vai ser igual a 3 vezes 80. Show de bola? Vamos isolar o x aqui, ó. Vamos deixar o x sozinho e vai ficar o quê? 3 vezes 80 dá 240. Dividido por 120 estava multiplicando com x. Vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Consequentemente, a resposta vai ser o quê? X vai ser igual a 2 horas. Ou seja, meus queridos, quando a nossa amiga Ana estiver numa velocidade de 120 km por hora para fazer o mesmo percurso até São Paulo, ela não vai demorar as 3 horas como foi dito inicialmente. Ela vai demorar apenas 2 horas, que esta é a nossa resposta. Show de bola? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder assim que possível, beleza? Bora fazer mais um exercício para fechar com chave de ouro? Vamos lá. Terceiro e último exercício. Eita, Lucas, agora você quis acabar com a nossa amizade, hein? O que você está fazendo? Relaxa, relaxa. A gente vai chegar nisso aqui numa tranquilidade que vocês vão ver. Vamos ler a questão no passo a passo, tudo bem? Vamos lá. Questão 3. Aqui eu já estou dando um spoiler para vocês que nós vamos trabalhar com o exercício de regra de 3 composta, tá? Então vamos lá. Para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame final? Lucas, eu fiquei numa complicação aqui muito biruta. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos denotar as nossas variáveis. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Tudo bem até aí? Sem complicação, não é? Então vamos lá. Porém,
a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias, né, para estudar, o estudante terá apenas 4 dias para estudar. Ou seja, ao invés de 7 dias, ele vai ter 4 dias para poder estudar. Show de bola? Tranquilo até aí, não é? Agora, assim, quantas horas, ou seja, a gente não sabe quantas horas, né, ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame. Bom, pessoal, nós estamos vendo aqui que existem 3 grandezas aqui, já que é uma regra de 3 composta. Nós temos a quantidade de livros, nós temos a quantidade de horas e nós temos a quantidade de dias. São 3 grandezas diferentes. Mas como que a gente pode colocar para identificar esses camaradas aqui? Muito simples, ó. Vamos lá. Eita. Nós temos a quantidade de tempo que a gente ainda não sabe. Eu vou deixar aqui tudo anotado. Nós temos o tempo em horas, né? Nós temos a quantidade de livros. Espera aí, ver se está tudo certinho aqui. Nós temos a quantidade de livros. Show de bola? E nós temos a quantidade de dias. Show de bola? Ou seja, durante 6 horas, que foi a primeira informação que foi fornecida para a gente, ele precisa ler, né, essa quantidade de 8 livros. E o tempo em dias que ele vai ter que ler esses camaradas aqui, né, da primeira situação, é de 4 dias aqui, ó, né, como a prova foi adiantada. Ele não sabe, né, a gente não sabe ainda o valor, né, em horas que a gente vai ter que utilizar para poder encontrar a nossa resposta, que é o valor de x, é a quantidade de tempo, que é o que está sendo perguntado. Essa quantidade de tempo também vai ser para ler os 8 livros, não é? E que seria no dia total, ou seja, que seria o dia total, que era o dia inicial que foi fornecido para esse estudante para poder estudar. Entendeu? Então a gente tem essas 3 grandezas aqui, ó. Show de bola? E Lucas, como é que a gente faz isso daqui? Sem mistério. A gente vai, vou só fazer uma setinha para a gente dar continuidade. A gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente tá vendo aqui, ó, diferentes o que aqui, ó, ó. Frações, concordam comigo? Então a gente vai ter essa equação aqui, ó. 6 sobre x vai ser igual, já que nós estamos querendo saber a quantidade de tempo, então é ele que nós precisamos isolar. Então, nós vamos ter a quantidade de livros, 8 por 8, 8 dividido por 8, vezes as quantidades de dias que nós temos para o estudante estudar, que vai ser de 4 sobre 7, ou 4 sétimos também, tanto faz. Antes da gente sair daqui multiplicando igual uns tarados, a gente já pode fazer a divisão de 8 dividido por 8, que vai dar quanto? 1. Ou seja, vai ficar 6 sobre x igual a 4 sobre 7. Olha que delícia! Vamos fazer aqui, ó, o cruz credo aqui, ó. Vamos fazer x vezes 4, ou 4 vezes x, tanto faz, que vai ficar 4x, igual a 7 vezes 6 dá quanto, pessoal? 42. O 4 está multiplicando com o x. Vai fazer o que com 42? Vai dividir. Vai ficar 42 sobre 4. Né? Peço desculpas pela caligrafia aqui. Que vai dar 10,5 horas. Ô Lucas, como que você chegou nessa divisão que deu 10,5 horas? Será que você pode mostrar para mim aqui? Sem problema. Vamos fazer aqui no passo a passo, ó. Sem vergonha, pessoal. 42 dividido por 4. Olha só. A gente pode eliminar esse 4 que está bem aqui, ó. Qual o número que vezes 4 que dá 4? 1. Bota o 4 aqui. 4 menos 4, 0. Desce o 2. Deu para entender?
Só que aqui a gente já vai se perder. Essa maneira de fazer a divisão aqui, ó, a gente se perde com muita facilidade, tá? Então, como que a gente faz para poder perceber, para a gente não cometer um eventual erro? Vou fazer de outra maneira aqui para a gente perceber como é que funciona. Ó, 42 por 4, certo? Qual o número que vezes 4 chega mais próximo do 42? Vocês conseguem me dizer? Só pensar na tabuada de 4. O 10. Que vai dar quanto? 40. 42 menos 40 vai dar 2. Olha só que legal. A gente coloca um 0 no 2 e bota uma vírgula. Qual o número que vezes 4 dá 20? 5. 20 menos 20, 0. Lucas, se a gente fizesse desse jeito aqui, daria errado? Com certeza. A gente iria se perder. Você, por exemplo, poderia se perder. Então, é o número vezes 4 que se aproxima de 42. Se a gente ficar sempre pegando um por um, a gente vai acabar se confundindo. Então, eu não recomendo que vocês utilizem dessa forma. E façam dessa maneira aqui. Tudo bem? Resposta, portanto, é 10,5 horas. Difícil, pessoal? Não, né? Galera, essa foi a nossa aula de regra de 3 na nossa aula de matemática. Se você gostou dessa aula, né, eu espero que você tenha gostado, por favor, não esqueça de deixar o seu like, ou se você não tiver gostado, não tiver entendido, deixe o seu dislike. O importante é você avaliar. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. E ative o seu sininho para não perder nenhuma notificação ou qualquer outra coisa. Pessoal, essa foi a nossa aula e com as suas dúvidas sanadas e com tudo resolvido, só estudar. Beleza? Fui!